O Museu da Memória de Trindade é um tributo à fé e à religiosidade presentes em toda a história da cidade. O prédio, conhecido como Sobradinho ou Castelinho, foi construído no início do século XX para ser a sede da fazenda de Salviano Vaz da Silva. A fazenda e o casarão fizeram parte da história, servindo de abrigo para os homeiros e carros de boi durante os festejos do Divino Pai Eterno, tradição em Trindade. Antes aqui funcionava a Biblioteca Municipal. Por se tratar de um prédio antigo, resolveram tombar, como o Museu da Memória de Trindade, com o intuito da preservação da nossa história, da memória de Trindade, a valorização do que a gente tem de melhor, que é a história da Trindade. Tudo começou com a descoberta de um medalhão. Quando ainda não existia a cidade, apenas um povoado chamado Barro Preto. Um casal de agricultores descobriu nos fundos de sua casa um medalhão de barro, que representava a Santíssima Trindade. Aos poucos, o medalhão foi conquistando a fé dos moradores do lugar, que lhe atribuíram várias graças e milagres recebidos. Uma capela coberta de palha foi construída para abrigar os devotos, que começaram a vir cada vez mais de longe, trazendo presentes e ofertas ao Divino Pai Eterno. O local hoje é conhecido como o Santuário Velho. Tempos depois, uma capela de alvenaria foi erguida e ali surgia o embrião daquele que, anos depois, seria conhecida como a capital católica em Goiás. Trindade se tornou município em 1927 e a forte religiosidade se confunde com sua origem e sua história. As igrejas, o santuário e a festa do Divino Pai Eterno são o maior patrimônio e o orgulho dos trindadenses. A identidade religiosa pode ser vista por toda a parte. Está também no Museu da Memória de Trindade, que ajuda a preservar principalmente o patrimônio imaterial da cidade. A cada dia que passa, a gente percebe que aqui adentra mais turistas. Temos aqui um público de estudantes, públicos variados. Você pode perceber, estando aqui com a gente, fazendo filmagem, que temos públicos diferenciados. São de crianças, jovens, adultos e um público que vem de cidades vizinhas e de outros estados também. Por se tratar de pessoas que vêm de outros estados, que entram, que vêm conhecer o museu, muitos deles se apaixonam, acabam aqui voltando, trazendo peças antigas para a gente e ajudando nessa manutenção do museu. Tô lembro do meu pai, Quando chega assim num lugar desse, você lembra de toda uma história sua. É que eu fui criado na roça, Meu pai é de família da roça, então eu lembro muito dele. Essas coisas das fazendas, dos rádios antigos. Porque hoje a gente mora na cidade, mas os nossos antepassados é tudo da roça, é caipira mesmo, Então isso toca porque a gente ainda tem isso como recordação. E os nossos filhos, será que vai ter isso? Se não for preservado? Que tem que ser, Isso é uma coisa valiosa, que não... Às vezes a gente pensa muito em dinheiro, e isso aí é um recurso que dinheiro não compra. Então me toca muito, porque isso faz lembrar da minha infância. Meu pai contava muito isso, e hoje eu estou revivendo aquilo que a gente também viveu na roça. Seria um prazer, filhos e netos, e um dia da manhã poder saber que isso aqui foi construído por mão dos brasileiros, que o nosso antepassado viveu essa realidade e hoje eles não vivem,
Observar que será o dia da manhã, qual é o passado desses filhos nossos, o que eles vão pensar? Será que a tecnologia é de hoje ou de antigo? Não, a tecnologia está sendo agora, né? Antigamente era tudo feito, tudo pelos braços do homem mesmo, né? Então esse é o intuito do museu, voltar ao passado, levar tanto crianças, jovens e adultos a este passado. É essa a memória do museu. A rodovia dos Romeiros, que liga a capital Goiânia ao município, é uma das únicas rodovias temáticas no mundo. No caminho, os painéis da Via Sacra, feitas pelo artista goiano Omar Souto, é uma bela recepção aos que caminham em nome da devoção. O Santuário do Divino Pai Eterno, do alto da montanha, é visto de longe por todos que se aproximam da cidade. As mãos feridas, restos de sonhos, restos de um coração. Ano após ano, desde o seu surgimento, Trindade tem reafirmado sua vocação religiosa. O medalhão de barro, que atraiu no início a devoção local, ganhou fama. E o que no início era a peregrinação de poucos, foi crescendo e virou romaria. A fé no Divino Pai Eterno se transformou numa grande festa que reúne milhares de devotos de todas as partes do Brasil. Na Sala dos Milagres, objetos de toda a natureza são deixados por fiéis, em cumprimento a promessas e agradecimento pelas graças recebidas. A festa de Trindade é considerada a mais importante manifestação religiosa do estado de Goiás e atrai devotos, turistas, que chegam à cidade em romaria. Durante 9 dias são celebradas missas e novenas. O dia da grande festa é o primeiro domingo do mês de julho. Peregrinos, carros de boi, foliões, tropeiros e muito mais se encontram numa confraternização de fé e alegria. Um dos pontos altos da festa é a entrada e o desfile dos carreiros e seus carros de boi, muitos deles vindos de longe para saudar o divino. É um momento de muita emoção, onde as pessoas agradecem as graças recebidas e o sucesso da viagem que acabaram de fazer. Para os carreiros, mais do que uma tradição, a romaria em carros de boi é uma missão de fé. Eu sonhei um sonho com um mato forrado de folha, arrepiado assim, e gente partida por meio assim, sangue, podia jogar com a cuia. E eu fiquei impressionado com aquilo e pensei, falei, o que Deus quiser, eu não posso deixar de ir, não. Dia de 3 dias, eu fui acabar o derrubado lá, um povozão assim, um marinheiro, para terminar a derrubada da roça que eu estava fazendo para plantar café. Então, quando nós fomos derrubar o pau, ficou um tantinho assim, nós tratamos cabresto, ficou só os cabrestos por fora e o pau não caía. Aí eu falei para os companheiros, vamos largar esse pau. Eu falei, Joaquim, aquilo ali
Não é para mexer não, aquilo ali tá uma faca de defunto. Aí já quem chegou lá, a primeira coisa que ele fez, cortar o cabelo e veio barriguda com marinheiro para cima de mim. E eles gritaram, divino para eterno. E eu, quando eu ensinei, toda essa altura estrearam assim, para cair tudo em cima de mim. Eu caí de bono assim e caiu tudo. E eu fiquei tampado só de folha. Quando o vento parou, eu abri a folha e abri o braço para os companheiros dele, que eu estava, graças a Deus, estava recebendo o milagre do divino, né? O carro de boi, no tempo do meu pai, nós foi de carro de boi até enquanto ele teve vida. E eu continuei indo de carro de boi de diversos anos. Depois eu parei. Não sei quantos anos, mas há diversos anos eu continuei indo de carro de boi. Depois eu passei de ir a cavalo, eu sozinho. Eu era solteirão, eu ia a cavalo, assistia a festa. Do dia da festa, do domingo à noite, eu ia embora. É pela fé, não é para tradição. Porque muita gente me pergunta, é devoção ou tradição? Não, tradição é outra coisa. Agora, devoção não, a devoção você não pode comparar ela com nada desse mundo. Porque nós, por exemplo, com ele nós vai em qualquer lugar. E sem ele eu acho que nós pode ir. E a volta? A volta que é o duro. A réplica em tamanho real reproduz a cena em que Constantino Xavier e sua esposa, Ana Rosa, encontraram o medalhão da Santíssima Trindade, em meados de 1840, no povoado de Barro Preto. Outras peças doadas ao museu por moradores, artistas trindadenses e pessoas agradecidas com milagres estão no Museu da Memória de Trindade. Várias destas peças contam histórias de milagres que são atribuídos ao Divino Pai Eterno. Na entrada do museu está a antiga chapeleira doada pela Prefeitura Municipal. Fotografias, obras de artistas locais e objetos antigos doados pela população constituem um acervo que conta aos visitantes a história do desenvolvimento da cidade e o modo de vida da população em tempos remotos. O primeiro ferro de passar roupa. Abriam um ferro, colocavam a brasa para passar roupa. É muito inusitado. Você nunca tinha visto isso? Não. A tecnologia hoje ela está muito avançada. Então os nossos jovens, né, as crianças, o que acontece? Hoje eles têm em casa o computador,
Então a tecnologia está aí para todo mundo. O que acontece? As nossas crianças já não brincam mais. Então quando entra num local onde vê um ferro de passar roupa antigo, uma panela, muitos nem conhecem. Claro, adultos ainda reconhecem e lembram. Mas você pode notar que o futuro está nos remetendo muito rápido à tecnologia e fazendo com que esqueçamos o passado. Então, quando uma criança chega aqui, a primeira pergunta que ele faz: nossa, mas existia isso? Então, isso pra gente é um prazer enorme a gente dizer: olha, isso era dos avós, os avós usavam, nós temos hoje o fogão a lenha, uma panela de ferro que a criança não conhece. Então, quer dizer, a gente fazer essa apresentação às nossas crianças é muito valoroso. Uma maquete representa o surgimento do município, com um pequeno vilarejo em volta do cruzeiro em frente à igreja. A máquina fotográfica se chamava Lambi-Lambi e foi responsável pela fotografia de muitos fiéis em frente à igreja matriz. O piano que há muito tempo atrás contagiava os fiéis na missa da matriz com sua melodia, hoje repousa sereno no museu. O quarto da fiandeira, os objetos manuais da cozinha e utensílios domésticos surpreendem aos mais jovens e nostalgiam os mais velhos, com lembranças de tempos passados. De uma forma ou de outra, sempre se encontra emoção nesta visita. Adentrar, a gente já vai contar um pouco da história de como encontrou o medalhão, né? Já tem tudo isso. A partir desse momento que houve o encontro do medalhão, por meados de 1840, que está nos registros, né, da nossa história, a gente já parte para uma outra sala para falar um pouco dos milagres do Pai Eterno. Então tem todo esse tipo. Saindo dessa sala, depois desses milagres, a gente vai começar a mostrar o surgimento de Trindade. O que é o surgimento de Trindade? Foi a partir do achado do medalhão, onde a gente tem réplicas, que mostram um pouquinho a história de Trindade. Partindo daí, a gente vai começar a mostrar quadros sobre a construção, o início da construção de Trindade. Partindo daí, a gente vai mostrar um pouco dos pioneiros que fizeram a nossa história. A partir daí, a gente vai levar para os registros que temos, que é uma outra sala. O que é esses registros? Um pouco da história, a partir do momento já do surgimento mesmo de Trindade, da história, da prefeitura, como eram os registros de óbitos que eram escritos à mão. E depois a gente desce para uma outra sala, que é a cozinha, onde as crianças se deliciam aqui, porque é o que a gente acabou de dizer, utensílios de ferro, vários aparelhos aqui na cozinha que vai retratar essa história antiga da gente. Temos a outra sala, que é da nossa Maria Fiandeira, que várias crianças vêm aqui, primeiro que quer conhecer, além da história de Trindade, é a nossa vozinha. Já correm aqui para baixo. Então, assim, tem toda essa história. Então, assim, tem toda essa repartição para que a criança entenda um pouco a nossa história da vozinha, da cozinha antiga. Então, o museu é isso.